O arrebatamento está aqui. Não importa se você está pronto ou se não está pronto, o arrebatamento, em 14 dias de agora, vai acontecer. Tem uma tempestade se preparando agora, e ela é muito obscura. Nenhum ser humano nessa terra está pronto para o que está chegando. Você tem 100% de certeza? 100% não é suficiente para mim. Eu tenho 1 bilhão% de certeza. Eu comecei a ouvir, literalmente, no meu ouvido, o som das trombetas. Durante a tribulação, quando as pessoas morrerem, para onde vão? Todos que estiverem ouvindo isso e ficarem, não recebam a marca da besta. Um dos comentários que a gente recebeu no último episódio era: qual é o motivo de tentar alcançar 500 mil seguidores se vamos ser arrebatados em setembro? E eu fiquei, bom, escute, ninguém falou para parar a sua vida. Você precisa viver sua vida todos os dias. Quer dizer, a gente vai falar sobre isso hoje. Algumas dessas pessoas estavam como: eu vou parar minha vida, vou parar minha empresa, não vou estudar, por causa da mensagem do arrebatamento. Então vamos falar sobre isso. Trouxemos o cara mais procurado nessa plataforma nesse momento. Acho que nunca recebemos tantas mensagens nesse ano de 2025. Esse cara apareceu e moveu tudo do lugar. Ninguém esperava por isso, não estávamos prontas para isso. Mas tivemos uma conversa com ele, falando que nunca tínhamos recebido tantos e-mails e comentários, tentando acompanhar eles e tentando mandar feedback para ele também. Muitas pessoas ficaram impacientes com ele, mas por favor sejam pacientes, ele é uma pessoa lidando com milhares de pessoas no mundo inteiro, precisando da resposta para todos. Por isso, esse episódio é importante. Vamos tentar descobrir o máximo possível de respostas tendo ele aqui. Ok, vamos parar de falar. Precisamos parar um pouco. Seja bem-vindo, Sr. Joshua. Obrigado, senhoras. Muito bom estar de volta. Então, antes de eu começar, deixa eu começar dizendo: alguém criou uma música sobre essa mensagem. Posso falar o nome do canal? O nome da música é Que Seja Dia 23 de Setembro. Esse é o nome da música. E o canal em que você pode encontrar é Jesus Christ Loves Among People. Mas na palavra among, você tira o A e coloca um H. Então, Jesus Christ Loves H Among People. Ok? Então o nome dessa música é Que Seja Dia 23 de Setembro. E eu te digo que eu nunca vi nada desse jeito. Então, se alguém assistindo gostaria de apoiar a pessoa que criou essa música, por favor, vá até o canal dele e assista a música. É muito poderosa. E a razão pela qual eu estou promovendo essa música não é porque eu vou ganhar dinheiro por isso, mas tem um porquê para eu estar apoiando essa música, e é por causa da mensagem. Mas além da mensagem, existe uma unção que eu senti vindo dessa música. Então, por favor, pessoal, assistam essa música. Então, para ir direto ao ponto, eu vou dizer de novo: o arrebatamento está aqui. O arrebatamento está aqui. Se você está preparado ou se não está preparado, o arrebatamento em 14 dias, a partir de agora, vai acontecer. 14 dias. E eu gostaria de dizer isso para todo mundo.
Antes de você falar e responder, tenta silenciar seus pensamentos. Você consegue ouvir? Você consegue sentir a tempestade? Tem uma tempestade se preparando agora. Ela está se preparando e ela é obscura. E eu vou te contar. Nenhum ser humano nessa terra está preparado para o que está vindo. Seres humanos não são construídos para lidar com a ira de Deus. Então, além do arrebatamento, que vai acontecer em 14 dias, no dia 23 desse mês, setembro, essa tempestade está se preparando e está pronta para tomar o mundo. Então, com essas palavras ditas, as pessoas que estão se opondo à minha mensagem, que olham para mim e pensam que eu sou apenas mais um, e até puxam as escrituras para se oporem ao que eu estou dizendo, isso é o que eu tenho a dizer para você. Naquele dia, no dia 23, quem Deus vai levar? Você ou eu? As palavras de quem vão cair ao chão? As minhas ou as suas? Eu vou dizer de novo. A data do dia 23, que vai ser o arrebatamento da igreja, essa data é irrefutável. Ela é final. Que dia da semana? Eu nem pensei qual que é. Eu acho que é uma terça. Esse dia não pode ser desprovado. De fato, ninguém provou que não é. Muitas pessoas disseram muita coisa na internet, mas ninguém conseguiu desprovar essa data. Ninguém. Então, eu digo de novo. Você tem que ouvir o que eu estou dizendo. Porque as palavras que saem da minha boca são diretas da boca de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Então, nenhuma das palavras que eu digo vão cair ao chão. Nenhuma delas vai ser vazia. Cada uma das coisas que eu disse, porque eu estou alinhado com Ele, com as palavras dele, cada uma das coisas que eu falei vão acontecer. E você tem 100% de certeza, né? 100% não é suficiente para mim. Eu tenho 1 bilhão% de certeza. Então, em 14 dias, né, que a gente tem até o arrebatamento, apareceu alguma outra revelação ou confirmação do seu lado, você recebeu alguma coragem nova em que você ficou mais certo do que já esteve antes? Mas eu estou mais certo porque Deus continuou confirmando essa data. Eu tenho tido certeza dessa data tem anos. Não existe nenhuma revelação nova. Aliás, interessante, desde que eu anunciei essa data, as visões diminuíram, elas continuam lá. Mas o Senhor, as visões que o Senhor me dá são novas, não são da data. Falando sobre as datas, não recebi mais nada.
Porque ele sabe que é final para ele. E é final para mim. Eu não preciso de confirmação. Eu não preciso de convencimento e nem de reafirmação. Então deixa eu dizer. Eu vou repetir para as pessoas que não sabem. Em 2018, em uma visão e um sonho, eu não via Deus, mas eu ouvi a voz alta dele. E ela me disse: não haverá Copa Mundial em 2026. Porque a vida não vai ser normal para os que ficarem na Terra. Como uma pessoa que não segue o futebol, eu pesquisei e descobri que em 2026, descobri que vai sim ter uma Copa Mundial em 2026. E atualmente as pessoas estão se preparando. Nosso time nacional de futebol provavelmente está se preparando, eu não sei, eu não acompanho. Mas eu te digo que não vai acontecer. Não vai acontecer para eles e não vai acontecer para o resto do mundo. Ainda em 2018, estou dormindo, eu acordo, eu ligo as luzes, eu pego minha Bíblia e a leio, eu a li, e Jesus apareceu na minha frente. As pessoas duvidam dessa parte quando eu digo que ele apareceu fisicamente. Da mesma forma que eu consigo ver você. Ele apareceu na minha frente e ele me falou: do momento em que Israel se tornou uma nação, em 1947, haverão 77 anos até o Êxodo. E nesse momento, eu sabia que ele estava falando do arrebatamento. E a razão pela qual eu sabia é porque quando você está diante do Senhor, aqueles que sabem, sabem. Você se pergunta algo na sua mente e Ele responde antes que você pergunte. Já ouvimos isso. Ele responde em pensamento. Então, Ele respondeu quando eu percebi a palavra Êxodo. Mas bem ali, na minha mente, eu soube que era o arrebatamento. E Ele disse: no dia 23 e no dia 24, na festa das trombetas, em 2025, eu voltarei para levar a minha igreja. Então haverão 7 anos de tribulação para os que ficarem para trás. Ele disse: no dia da expiação, dia 25 de setembro, em 2032, eu retornarei para a terra como rei. E então ele desapareceu. E eu fiquei espantado. E existe uma outra coisa que eu não menciono para as pessoas. Eu não mencionei para elas quando dei esse testemunho, nessa parte. A partir desse dia, em que ele me deu a data do arrebatamento, eu comecei a ouvir, literalmente, no meu ouvido, o som das trombetas. Agora, eu quero descrever que nos testemunhos de outras pessoas, eu escuto a forma que as outras pessoas descrevem o som das trombetas. Eu escuto, eu entendo e não discordo. Mas a forma com que as trombetas soam para mim eram como buzinas de um cruzeiro. Não sei se vocês já ouviram um cruzeiro quando tá vindo pro porto. Aquele som que diz... aquele som profundo. Esse era o som que eu comecei a ouvir. Dia depois de dia, depois de dia. E não estava dentro do meu ouvido. Mas se Deus abrisse o meu ouvido e a minha audição pudesse ouvir algo que estava acontecendo no céu, o som das trombetas ficaram tocando. E não só tocavam, elas tinham uma mensagem.
conte às pessoas. Lembre-se, eu acabei de descobrir o dia do arrebatamento. E ele me diz, diga para as pessoas o que eu te falei. O som das trombetas pararam. Assim que eu tomei a decisão no meu coração. Quando eu tomei a decisão no meu coração que eu vou contar para as pessoas, o som parou. No dia 23 de setembro, daqui 14 dias, aquele som de trombeta vai tocar e todo cristão verdadeiro vai ser levado no arrebatamento. Toda criança pequena, adolescentes vão ficar se não tiverem a Cristo. Toda criancinha também vai ser levada para cima no arrebatamento. E vai começar com os mortos em Cristo. Então os túmulos se abrirão. Então o que eu vi nessa visão, quando eu fui arrebatado nessa visão. Quando eu estava subindo, a terra e os prédios estavam balançando, tremendo. E eu me pergunto se isso veio do impacto dos túmulos se abrindo, incluindo o poder que Deus vai usar para transformar em uma fração de segundo esses corpos no mundo inteiro. E muitas pessoas viram todos, inclusive os mortos que estavam em Cristo e os que estão vivos, se encontrando nas nuvens. E isso vai acontecer em uma fração de segundo. Das nuvens, vamos encontrar a Jesus no ar. Eu falei da última vez, as pessoas se confundem. Jesus não vai nos esperar nas nuvens. Eu sei, porque em uma visão aberta que eu tive, acordado, eu fiquei lá na atmosfera com ele, no espaço, perto da Terra, mas acima da Terra. Ele estava à minha direita e estávamos olhando para baixo na Terra. E ele não olhou para mim. E ele tinha uma cara séria. Ele tinha uma cara muito séria. Ele estava tão sério e focado na Terra. E quando eu olhei para o globo terrestre, eu não conseguia ver. Eu via apenas um mapa. Mas ele me deu, e lembre-se dos pensamentos, ele me deu um entendimento sobre o que ele estava vendo. E ele estava olhando para o pecado que as pessoas estão vivendo e estão cometendo no mundo todo. E todo o mal que está acontecendo no planeta Terra. Agora escutem. Essas duas coisas, quando eu olhei para o rosto dele, ele me deu o entendimento de que ele estava com raiva. Eu queria poder descrever a raiva de Deus. Eu não estava com medo, porque Ele é meu Pai. Então eu não estava com medo. Mas a forma com que Ele estava com tanta raiva, eu te digo que o mundo não está pronto. E é por isso que os demônios têm medo de Deus. É por isso que o diabo tem muito medo de Deus. Quando ele aparece, eles fogem. Porque lembrem-se que Deus é perfeito. Então, quando Ele te ama perfeitamente. Mas também, quando Ele está com raiva, a raiva dele vai perfeitamente completar a missão dela. Então, hoje, eu quero também enfatizar, e eu vou começar com a igreja. Igreja, se arrependa. Agora, essa hiper graça
que está acontecendo no mundo entre os cristãos, desde que as pessoas conheceram a graça, algumas pessoas agora usam a graça como uma licença para pecar. Tem pessoas que me desafiam no meu canal ou me perguntam coisas dizendo o que eu quero dizer quando eu digo para as pessoas se arrependerem dos pecados delas. Eu não entendo por que me perguntariam isso. Porque Jesus, quando ele começou o ministério dele, ele disse para as pessoas: se arrependam ou morram, ou se arrependam porque o reino dos céus está próximo. Foi isso que ele disse. Então, se Jesus disse para as pessoas se arrependerem, quando eu digo se arrependam dos seus pecados, o que eu estou falando de errado? Quando ele terminou de ajudar a mulher que foi pega em adultério, ele falou para ela: vai, não peques mais. Isso é a vontade de Deus. A salvação não é recebida por nós fazendo coisas certas ou se abstendo do pecado e fazendo o que é certo. Porque se assim fosse, ninguém precisaria de Jesus. Existem pessoas que estão lá fora no mundo e não têm Jesus, mas não mentem. Eles não enganam pessoas, são boas pessoas e fazem o que é certo, mas quando morrerem, vão direto para o inferno. Porque não é a boa ação que nos leva para o céu, mas sim o que Cristo fez na cruz. Deus se tornou um ser humano e veio para a Terra. Um ser humano perfeito, um Deus perfeito, para morrer e levar os nossos pecados em si. Então, nossos pecados foram postos nele, para que nós que cremos nele pudéssemos ser impactados pela bondade dele, aqueles que creem. Então, isso é o que faz uma pessoa receber a salvação. Foi o que Jesus fez na cruz. Mas ainda assim, como um crente, você precisa estar longe e separado do pecado. Você precisa fazer o que é certo. Apesar de que não é isso que vai trazer a salvação. Mas você ainda precisa viver uma vida santa. Isso, a Bíblia diz que sabemos quem são aqueles que nascem de novo. Eles não continuam no pecado. Eles não vivem, sabe, no pecado habitual. Então é assim que você sabe que nasceu de novo. Seu coração é mudado. Você não mais deseja o pecado. Você tem um coração de bondade. Então, a todos que estão me ouvindo, se Jesus não é o seu Senhor e Salvador, se você não o recebeu, agora é a hora. Porque a pureza da graça que recebemos em 14 dias vai acabar. Essa porta vai abrir para os certos, que vão ser arrebatados, mas aqueles que não são de Jesus vão ser deixados para trás, nesse mundo. Então, para a igreja, primeiro, se arrependam de todos os seus pecados, se livrem de todos os pecados que estão na sua vida, e ao mundo, se arrependam dos seus pecados, e então venham para Jesus. Ele vai te salvar do inferno, mas também Ele vai te levar no arrebatamento, que vai chegar no dia 23 de setembro. Existe outra escritura que as pessoas mencionam quando querem me opor. Dizem que primeiro vai aparecer o Cristo falso, e eu já fui chamado de muitos nomes. Sabe, uma coisa que não falamos foi que acho que precisa de muita coragem
para carregar essa mensagem com confiança e compartilhar com tanta graça, mesmo quando tem um fluxo de pessoas que se opõem e te chamam de todas as coisas, falso profeta, isso, te chamam de espíritos desconhecidos, isso e aquilo. Mas como isso te faz sentir? Eu acho que tem um equilíbrio de mais pessoas que acreditam, posso dizer. Eu diria que 80% das pessoas dizem que acreditam nessa mensagem. E aqueles pequenos 20% que se opõem, como que elas te fazem sentir? Quais são seus pensamentos em relação aos nomes que eles te chamam? Como você lida com isso? Porque você ainda é um ser humano no fim do dia. Vamos só passar pela lista de nomes que já me chamaram. Me chamaram de falso profeta, Satã, possuído por demônios, ou tem um demônio, trabalhando com o espírito de adivinhação, sou um mentiroso, sabe, e todas as outras coisas. Para ser honesto, não tem nenhuma dessas palavras que me afetaram. Eu durmo em paz. Eu durmo em paz. Deus me disse um dia: se preocupe com me obedecer e entregue a minha mensagem. Não se preocupe com convencer as pessoas sobre essa mensagem. Você faz o que eu te mando e deixa o resto para mim. Então eu não me preocupo. Aliás, se eu estou sendo honesto, eu rio. Eu dou risada. Literalmente, eu dou risada. É como se o Espírito Santo me enchesse e eu dou risada. Porque eu não reconheço o que eles estão dizendo. Eu sei que não sou satânico. Eu sei que não estou possuído por demônios e eu não estou enganando. Algumas pessoas dizem que acham que eu estou sendo sincero, mas que eu estou enganado. Se você não sabia, agora vai saber que eu opero com o espírito de entendimento. Eu concordo com o que você disse sobre como recebe e como foca no que Deus falou para você. Porque você tem certeza, você confia no que você ouviu. E para nós, o problema são pessoas de dentro do ministério que chegam até nós, como pastores, bispos, apóstolos, que falam: meninas, não. Isso é o que a Bíblia diz. Deus poderia ter vindo até nós. Nós somos chamados. Ele poderia ter falado através de profetas. Então ele vai até as pessoas selecionadas, porque, claro, você não foi o único que recebeu essa mensagem. E é essa confusão e rivalidade dentro do corpo de Cristo que pergunta por que Deus não entregou a mensagem para eles, para esses líderes. É uma boa pergunta. Eu também vou dizer, só para terminar o que eu tinha falado, eu dou risada dos comentários que dizem que eu estou mentindo ou que sou satânico e tudo mais, porque eu não reconheço. Eu sei que aquilo não sou eu. Eu sei que não sou satânico, então eu não reconheço o que eles dizem. É por isso que eu dou risada desses comentários. Para ser honesto, eu mesmo me pergunto isso. Por que você não usou aquele pastor, Deus? Ele é um ministro mundial, ele é conhecido, ele já é estabilizado, mas eu não tive resposta a essa pergunta. Ele não me respondeu. Então eu vou dizer isso. Deus escolhe quem ele escolhe. Ele faz o que ele faz. Porque ele é Deus. Sabe? Eu definitivamente não odeio esses ministros. Eu reconheço o papel que eles têm dentro do reino de Deus. Mas uma coisa que eu já vi, e algo que posso te dizer,
Deus resiste os orgulhosos. E Ele dá graça aos humildes. Então, quando Deus faz algo, sempre haverá um teste de humildade. Sabe? Você vai ser orgulhoso? Você é orgulhoso? Ou você é humilde? Então, Deus usar um Zé Ninguém como eu? E sim, é exatamente isso. Deus está usando um Zé Ninguém para testar corações. Algumas pessoas, porque não me conhecem, ou porque me odeiam quando olham para mim, é exatamente isso que Deus está fazendo. Ele está testando corações, sabe? Eu ouço profetas, pastores, falando sobre mim. O que eu vejo são pessoas que escutam minha mensagem e acreditam, mas aí escutam outro profeta e acreditam naquele profeta. E eu te digo que naquele dia, nenhum profeta nesse mundo, nenhum pastor ou bispo, se eles estão se opondo a essa mensagem, nada do que eles dizem vai acontecer naquele dia. Um deles falou que não vai ter arrebatamento dia 24. Vamos ver. Acho que o tempo vai mostrar. Faltam 14 dias. Mas você não é um Zé Ninguém. Vamos continuar. Só queria falar isso. Você com certeza é alguém. Obrigado por isso. Acho que você passou no teste de humildade. Outra coisa que eu queria dizer é... No dia 23... E eu não pedi permissão por isso, mas posso? Apesar de vocês não saberem o que é. No dia 23, eu vou fazer uma live. Uau! Eu quero mostrar o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Eu vou fazer uma live pro dia inteiro. Eu não vou fazer uma live dia 24 porque eu não vou estar aqui. Se eles ainda te assistirem dia 24, é porque eles ficaram para trás. Se vocês estiverem aqui no dia 24, deixa eu dizer isso. No dia 23 e 24, lembre-se que a gente tem fusos horários diferentes. Então, Austrália, Ásia, esse lado, eles já vão estar no dia 24. E nós, África do Sul, Israel e Estados Unidos, vai estar no dia 23. Então, na verdade, Deus vai usar esses 2 dias. Então, as pessoas não vão ser arrebatadas no mesmo dia? Vai ser um arrebatamento só, ao mesmo tempo, mas através dos fusos horários. Então, lembrem, a Austrália no dia 24, ao mesmo tempo, nós estamos no dia 23. Então, quando o arrebatamento acontecer, no dia 23, eles estão no dia 24. Então, eu vou fazer uma live o dia inteiro. Porque muitas pessoas disseram, querem ver o que eu vou dizer dia 25. Alguns disseram que eu vou desaparecer no dia 25, porque não vai ter acontecido. E outros dizem que eu vou ter criado alguma desculpa para explicar o porquê que não aconteceu o arrebatamento. Mas eu não vou fugir. No dia 23, eu quero estar olhando para todo mundo que vai entrar nessa live. Isso significa que você vai ser arrebatado durante a live. Então, se acontecer, eu quero tomar um café. E quando eu estiver tomando café, eu vou ser arrebatado, não sei o que vai acontecer. Vai ficar flutuando o copo de café. Mas a minha oração é que eu tome o café e eu volte para a live e o arrebatamento aconteça enquanto eu estiver na live. É isso que eu estou esperando que aconteça. Então, se possível, eu vou tomar o café durante a live, porque eu quero mostrar para as pessoas que Deus existe.
E eu vi ele com os meus 2 olhos. Jacó disse, e algumas pessoas dizem que ninguém consegue ver a Deus e viver, mas Jacó disse no livro de Gênesis que depois de lutar com Jesus, ele disse, eu vi o rosto de Deus e eu não morri. Então eu vi a Jesus, eu quero dizer, em 2018, e ele me deu a data do arrebatamento, do dia 23 de setembro, e eu não morri. Então, eu vou fazer a live nesse canal, Medic for Christ. Eles vão estar fazendo a transmissão ao vivo, lá dos Estados Unidos, e eu aqui, o dia inteiro. Vou fazer isso o dia inteiro. E eu quero mostrar para as pessoas que... Eu quero desafiar as pessoas. Claro que com humildade, não de um jeito ruim. Vocês que ficarem para trás e vocês que serão arrebatados, ambos os grupos de pessoas que haverão naquele dia, a vida de ninguém vai ser a mesma. De ninguém. Você que será arrebatado, claro, vai estar no céu, mas você que ficar para trás aqui na terra, a sua vida vai mudar. E esse é o desafio, se você disser que no dia 25 eu vou estar aqui e a vida vai ser normal e nada vai acontecer, então eu estou te desafiando para entrar nessa live. Te desafio a entrar nessa live do arrebatamento, para você ver que quando o arrebatamento acontecer diante dos seus olhos, os planos que você fez para você não vão acontecer. Não vão acontecer. Porque a vida vai mudar para todo mundo naquele dia. Todo mundo vai ter a vida mudada naquele dia. Você não gostaria de fazer algo diferente naquele dia? Ao invés de fazer uma live, são seus últimos momentos na Terra. Talvez se ocupar com alguma outra coisa, ao invés de querer mostrar para as pessoas que vai ter um arrebatamento. Eu só estou tentando imaginar o dia, acordar, tomar um banho, porque pode ser qualquer momento. Não temos uma hora do dia, somente a data. Então, como vai ser o seu dia? Além de se planejar para o arrebatamento, você planeja acordar muito cedo naquele dia? Me acompanha nesse dia. Foi exatamente o que você falou. Eu quero acordar, me planejar e entrar na live o dia inteiro. Então, tudo que eu tenho que fazer, eu quero fazer antes. Sim. Aquele dia eu só vou estar disponível para fazer a live para Deus naquele dia. Eu não digo isso com orgulho, mas eu quero atestar as minhas palavras e mostrar para todo mundo, para que todos vejam Deus atestando as próprias palavras. Porque Ele me deu as palavras dele, que Ele vai vir naquele dia. Então, eu sei que naquele dia, o Senhor vai voltar fisicamente naquele dia. Ele vai descer e vai nos chamar até Ele. Então eu quero finalizar esse assunto das pessoas me chamando de Messias falso. Me escutem, eu tive uma visão um dia. E nessa visão, é interessante o que está acontecendo nas notícias hoje. Isso foi há muitos anos. Eu vi uma espaçonave. E eu não estava dentro dela, mas eu conseguia ver dentro dela. E eu vi um homem que tinha feições parecidas com a de Jesus, cabelo e barba. Mas eu sabia que não era Jesus, porque tinha uma presença maligna vindo dele. E ele estava vestido roupas parecidas com as de Jesus. Então eu acordei. Então Deus me fez entender. Quando a Bíblia fala de um falso Cristo e um falso Messias aparecendo no deserto, não vá até lá. É isso que Cristo estava me mostrando.
Eu sei que existem falsos messias aparecendo hoje em dia, mas especificamente um deles fala no deserto. Tem algo nas notícias chamado, acho que 3i Atlas, uma nave espacial que está vindo para a Terra. Então Deus estava me mostrando que aquela espaçonave que eu vi na visão vai pousar na Terra, porque as pessoas vão estar cientes. Os líderes do mundo, ou o anticristo, aliás, falando sobre o anticristo, se as pessoas querem saber, a não ser que não me deem permissão de falar o nome dele, eu acho que essa é uma outra conversa sobre quem é. Não precisa colocar o canal em jogo. Quando aquela espaçonave pousar, porque os líderes do mundo e o anticristo saberão que agora as pessoas querem Jesus, porque eles vão ter visto a igreja sendo arrebatada. Então as pessoas agora vão querer Jesus. E o homem dentro da espaçonave, fingindo ser Jesus, vai chamar as pessoas para saírem de onde estão escondidas. E eu vou dizer de novo, está vindo na minha memória muitas coisas, e eu digo de novo, se você está vivendo em paz na sua casa hoje, quando o arrebatamento acontecer, você não vai mais poder viver em paz na sua casa. Em outras palavras, quando acontecer o arrebatamento, os demônios que estão no cosmos, como Paulo diz em Efésios 6, vão descer e possuir pessoas. Então a terra vai ser um lugar violento. As pessoas vão entrar na casa uma das outras e fazer todo tipo de mal. Então vai ser mais seguro fugir da sua casa. Haverão pessoas morando em florestas e montanhas e vão encontrar campos para viver. E é por isso que a Bíblia fala sobre animais que vão matar pessoas, porque elas vão estar fugindo de leões, de tigres. E para onde vão as pessoas? É isso que eu queria perguntar. Porque, claro, os mortos vão voltar à vida, mas durante a tribulação, quando as pessoas morrerem, para onde vão? Ah, sim. As pessoas que ficarem para trás, né? Quando eles verem o arrebatamento acontecendo e eles começarem a pôr a fé deles em Cristo, eles vão ser salvos. Mas eles vão precisar morrer, provavelmente, durante a tribulação, mas vão sim para o céu. Eles vão morrer e vão para o céu. Quem morrer por Cristo durante a tribulação na terra, vai para o céu também. Mas o problema é, eles vão ter que viver os 7 anos com o anticristo, que vai ser um período terrível. A Bíblia diz que haverá fome, não haverá comida, as pessoas vão andar por aí muito magras, não vão ter força porque não comem, e vão estar morando em lugares, não vai ter lojas, não tem shopping, não tem casas, não existem carros. Tudo que você vê hoje, tudo vai começar a virar de cabeça para baixo. A Terra vai se tornar um lugar onde as pessoas não vão reconhecer. Em 14 dias. Outra coisa que eu preciso mencionar é a marca da besta. Todo mundo que está me ouvindo e vai ficar para trás, não recebam a marca da besta. Aliás, do último episódio que a gente fez, foi algo que eu esqueci de mencionar e falar sobre. Não recebam a marca da besta, porque tem um outro versículo que eu vou mencionar aqui. Eu vi uma outra pessoa no YouTube falando sobre em um canal de reações. Ele diz que tem certeza que o arrebatamento não vai acontecer, porque primeiro precisamos ver o anticristo. Ele acha que o anticristo primeiro tem que ser revelado. Primeiro tem que ter uma queda, e então o anticristo vai ser revelado. Mas não é isso que esse versículo e esse capítulo falam.
Paulo fala, irmãos, sobre a vinda de Cristo, e essa é a segunda vinda, quando nos juntarmos com Ele, esse é o arrebatamento. Então ele fala sobre não ouvir aqueles que dizem que o dia chegou, o dia da vinda de Cristo. Não escutem essas pessoas. E eu nunca disse que Jesus já veio. Eu estou dizendo que ele vai vir, não que ele já veio. Os que Paulo fala para não ouvirmos são os que dizem que Jesus já veio. Então Paulo está explicando que antes da segunda vinda haverá primeiro uma queda, e então o anticristo será revelado. Isso durante a tribulação. Mas depois, no mesmo capítulo, ele fala sobre o detentor, que o detentor está segurando o anticristo, mas quando esse detentor é removido, que é o arrebatamento, o anticristo vai ser revelado. Então, primeiro o arrebatamento, que é a remoção do detentor, então o anticristo é revelado. E não primeiro a revelação do anticristo e depois o arrebatamento. Então, como você sabe quem é o anticristo antes do arrebatamento? Isso foi revelado para você? Sim, Deus me mostrou em uma visão. Mas antes de eu te responder, eu quero dar para as pessoas uma nova revelação sobre a queda, a apostasia. Essa apostasia poderia sim ser uma apostasia da fé, e aliás eu estou sendo acusado de estar sendo usado pelo diabo para promover a apostasia, caso não aconteça o arrebatamento no dia 23. Eu vou te dizer, eu sou inocente da fé de qualquer pessoa ou da apostasia de qualquer pessoa. Eu sou limpo, não tem sangue nas minhas mãos. Porque o arrebatamento vai acontecer dia 23. Mas eu quero dizer isso, que haverá uma apostasia que eu não escuto as pessoas falarem sobre, que é quando os seres humanos não são mais seres humanos. É quando os seres humanos mudam e se tornam uma outra espécie, ou híbridos. Então deixa eu explicar. Não receba a marca da besta, porque a marca da besta não vai ser somente para fazer transações e compras. Eles dizem que a marca da besta no seu pulso vai ser usada para comprar, ou é um chip, ou na sua testa, ou no pulso, como se fosse para conveniência, como um cartão na sua pele. É só aproximar. Mas eu vou te dizer algo que as pessoas não sabem. Esse chip na sua mão, ou na sua testa, ou no seu cérebro, não sei onde vai ser, vai mudar o seu DNA. Ele vai mudar, e sabe, Jesus disse que seria como nos dias de Noé. E o que tinha nos dias de Noé? A Bíblia diz que existiam gigantes. Os anjos se juntaram com as mulheres e formaram essa nova espécie, sabe? Então, eu não sei o que eles vão incluir nesse chip, mas quando ele entra na sua pele, ou embaixo da sua pele, e entra no seu fluxo sanguíneo, ele vai mudar o seu DNA, e você não vai mais ser um ser humano. Eu já vi isso com os meus próprios olhos, e Deus me deu uma visão. Na tribulação, existiam uns seres fortes perseguindo pessoas e comendo elas. Sabe? Sim, esses seres perseguem pessoas e as comem. Eu vi pilhas e pilhas de corpos humanos. Era muito obscuro e triste. E era terrível. Eu vi esse híbrido, uma mistura de um ser humano, e eu não sei qual é a outra parte, uma fera, ou alguns dizem que são Néfilins. Então, eu vi essa fera perseguindo um adolescente. E quando ele segurou o adolescente, ele disse, almoço. Eu tô te falando. Foi isso que ele disse. Ele disse, almoço. E então eu acordei. Eu saí dessa visão. Então vai ser um período muito terrível. Não haverá comida. Vai ser muito, muito terrível. Então a marca da besta. Então, antes de você falar, essa apostasia é quando os seres humanos
Essa outra apostasia que as pessoas não sabem é quando os seres humanos se tornam híbridos. Ou eles se tornam esses Néfilins, eles se tornam outra coisa. Então essa é a apostasia. Em outras palavras, a posição original que Deus criou a gente, que é um ser humano, 100% ser humano, as pessoas não mais serão seres humanos. Essa é a apostasia. E então, a revelação do anticristo, quando ele entrar no templo, ele vai se declarar Deus porque ele já marcou todo mundo. Ele já transformou todo mundo nessas feras híbridas. E ele precisa vir como uma solução. E ele vai demandar louvor e adoração dessas pessoas. Eu esqueci o que você ia dizer. Então, com a marca da besta, eu tinha esquecido a pergunta, mas essa é outra. Não vai ser como... Lembra como fizeram com as vacinas, em que parecia ser algo compulsório, mas diziam que era compulsório, mas todo mundo precisava fazer, e se não fizer, você não pode comprar comida, não pode ir para os lugares. Então, quando as pessoas se recusarem a receber a marca da besta, é aí que serão mortos ou decapitados? Como vai ser? Sim, definitivamente vai ser assim que vai acontecer. Mas a forma em que ela vai ser apresentada de início vai ser: você recebe a marca e você come. Em outras palavras, você vai poder comprar. Mas se você não recebe a marca, então você vai morrer de fome. Mas então, por causa da existência daquelas pessoas que vão se manter fortes na fé de Cristo e resistir à marca, é aí que o anticristo vai começar a fazer investidas em missões para matar essas pessoas que se recusam a receber a marca. Então, é aí que Deus vai encorajar as pessoas a se manterem fortes na fé. E vai ser difícil, você não pode comer, você não pode sair. E alguns sim vão ser mortos. E alguns vão ser capturados. Mas é aí que você precisa realmente ser forte. Mas acima de tudo, é melhor que você não fique para trás. Sim, você vai ser salvo se você morrer por Cristo durante a tribulação, mas é melhor que você não fique para trás nesse planeta. Em 14 dias, no dia 23 de setembro, quando aconteceu o arrebatamento. Você tem alguma pergunta? Talvez uma última pergunta. Outras pessoas apareceram para falar sobre esses dias também. E eu fico me perguntando o que você acha. Você acredita que essas pessoas estão alinhadas com a sua mensagem? Porque você também falou sobre agir no dom do discernimento. E já sentamos aqui com outras pessoas que algumas têm similaridades com o que você falou. O que você acha das pessoas que saíram depois que você começou a falar sobre as datas e falaram sobre as mesmas datas que você, apesar de terem experiências diferentes, uma ou duas coisas diferentes? O que você acha? Uma ou duas coisas como o que, por exemplo? O jeito em que os cálculos foram revelados. Por exemplo, você teve experiências com Jesus e visões, foi uma jornada longa desde 2018. E para eles, essas revelações acontecem de outras formas. E também essas pessoas dizem que o anticristo são pessoas diferentes. A gente costuma perguntar para eles, fora da gravação, quem eles acham que o anticristo é. E as histórias são diferentes, apesar das datas serem as mesmas. Nós vemos essas pequenas incongruências e diferenças. Basicamente, eu estou perguntando se as mensagens estão alinhadas com a sua. Não é porque as datas são as mesmas que as mensagens estão alinhadas. Elas estão? Bom, depende se as mensagens dizem o que eu estou dizendo. Se a mensagem diz algo diferente, por exemplo, algumas pessoas acham que em setembro alguma outra coisa vai acontecer, não o arrebatamento. Não, essas dizem que é o arrebatamento. Então, claro, essas mensagens definitivamente, como eu digo, eu estava em outro podcast e eu disse no podcast que Deus me disse muitos anos atrás
que se eu saísse com a minha mensagem, e eu tenho coragem de falar para as pessoas sobre essa mensagem, outras pessoas que vão ouvir falar vão tomar coragem para contar a mesma mensagem. Então, quando eu saísse, eles também sairiam. Então, não é uma surpresa para você. Sim, Deus me disse, então não foi surpresa nenhuma. Então, antes de nós acabarmos aqui, deixa eu dizer isso. No livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, Deus disse para Josué preparar o povo, para que o povo se consagrasse, porque Deus faria coisas incríveis entre eles. Eles iriam cruzar o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida. E o que eu tenho dito às pessoas é que Deus me enviou, não por causa de mim, mas por causa da graça dele, para preparar as pessoas, porque nós vamos fazer essa cruzada, não através da morte, aqueles que morrem em Cristo, mas através do arrebatamento. Se consagre e se prepare, porque o Senhor vai fazer coisas incríveis agora. O evento do dia 23 nunca aconteceu antes. Já aconteceram arrebatamentos antes, Enoque, Elias, mas nunca milhões de pessoas. Então o que vai acontecer naquele dia é incrível, é poderoso e é milagroso, e nunca aconteceu antes. Então se preparem e se certifique de que você vai ser parte dos que não vão ficar para trás, mas que vão subir no arrebatamento. Então, em Josué 10, 12, a Bíblia diz que Deus parou o sol. Quando Josué estava lutando com o inimigo, ele comandou o filho para parar o sol e o sol parou. E a Bíblia diz que nunca houve outro dia como esse na história. Então, eu quero dizer para as pessoas, no dia 23 nunca vai acontecer outro dia como ele. Você vai ser lançado para o céu. E você vai ver tudo acontecendo. E claro, vai acontecer em uma fração de segundo, mas você vai ver tudo acontecendo. Você verá tudo acontecendo. E, aliás, você vai se encontrar com Cristo lá em cima. E então todos nós vamos para o céu. E, aliás, devo dizer, deixa eu explicar o julgamento de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, em que os cristãos vão passar por um julgamento no céu. Esse julgamento não significa que você vai ser enviado para o inferno. Esse julgamento, na verdade, é para prêmios. Você não pode ir para o céu e depois sair do céu para ir para o inferno. Não acontece desse jeito. Se você entra, você está lá para sempre. Então, vai sim acontecer um julgamento de Cristo, em que Cristo vai dar prêmios para as pessoas pelo que elas fizeram por Ele, enquanto estavam na Terra. Não vai ser uma análise de pecados, não. Não é esse tipo de julgamento. É uma cerimônia de premiação. Que então haverão prêmios entregues, e eu estou implorando para os cristãos para que no dia 23 de setembro vai ser o fim da era da igreja. Eu vejo pastores que se opõem a mim, dizendo que não haverá arrebatamento nesse dia. E eu lhes digo que não haverá igreja naquele dia. Quero dizer, a partir daquele dia. A partir daquele dia, porque o anticristo não vai permitir que haja uma igreja na terra. Será o fim da igreja. Então eu imploro aos cristãos que sirvam a Deus e salvem almas. Coloque um outdoor se você conseguir, falando do dia 23 de setembro. Diga que Jesus vai voltar. Coloque a palavra de Deus ali, ou então entregue panfletos. Coloque posters, faça vídeos. Como as pessoas estão fazendo, estão servindo a Deus. Esse canal está servindo a Deus nesse momento.
Esse vai ser o julgamento de Cristo. Então, nunca haverá um dia como o dia 23, nunca na história. Então, pessoas, por favor, se preparem. Deus está fazendo algo novo. Ele anunciou o que está vindo. Ele anunciou o fim desde o início. Ele anunciou o que está vindo antes de que viesse. Então esteja preparado, esteja pronto. E aos cristãos, não fiquem ansiosos. Se você entregou a sua vida a Cristo, não tenha medo. Não viva em ansiedade. E ao invés disso, celebre. Louve a Deus. Viva no Espírito e trabalhe com fé. E esteja pronto para esse dia. E por favor, entrem na live. Entrem na live. Acabou nosso tempo. Eu tinha muito mais perguntas. Mas talvez vamos voltar aqui no dia 25. Isso nunca vai acontecer. Acabamos, assim, acabamos. Eu só queria dizer antes que a gente acabasse. Hoje foi só pra gente enfatizar. Como eu falei no início, enfatizar não tem nada novo a ser dito. Foi bom explicar alguns versículos aqui, mas não tem mais nada para ser explicado. Agora é hora de focar tudo e colocar toda a nossa energia naquele dia. E eu não sei o que vocês vão estar fazendo naquele dia. Acho que o negócio é estar sempre prontos, como cristãs. No final do dia é isso que precisamos buscar. Precisamos estar prontos. E tem gente que fala que vai ficar pronto no dia antes, mas até lá posso fazer o que eu quiser. E eu acho que não vamos entender errado. Deveríamos já estar prontos, independente se sabemos o dia ou não. Por que a gente faria um estilo de vida diferente do que fazer o que é certo? Estar pronto e alinhado para a vinda dele. Ok, vocês querem finalizar antes ou... Ok, vou finalizar. Eu só queria dizer que... Como vocês se sentem, sabendo que só temos 14 dias aqui na Terra? A cara da produção. É a primeira vez que fico sem palavras em muito tempo. Porque, como eu falei, esse é o momento de desligar. 14 dias. Mas o conteúdo vai continuar lá, para os que ficarem. Mas o anticristo vai desligar tudo. Our team is stressed.